da declaração do imposto de renda. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, Eliana. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigada, tá, por comparecer aqui no programa com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Doutor, eu vou começar a fazer uma pergunta básica, né? Quem deve declarar o imposto de renda? Pronto, a Receita Federal, ela enumera alguns critérios de obrigatoriedade, né? Tem alguns critérios e quem se enquadra em algum desses critérios deve fazer a declaração. Os motivos mais comuns para essa obrigação é a questão dos rendimentos tributáveis. Então, aqueles contribuintes que receberam acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão estar obrigados a enviar a declaração, né? Quando a gente fala em 28 mil, esse valor 572 é uma média de quanto por mês? 2.340, mais ou menos, seria isso, né? Perfeito. Que seria a soma de todos os seus rendimentos tributáveis, né? Que inclui rendimentos assalariados, aluguéis, pensão, aposentadoria. Então, a soma desses rendimentos, se ultrapassar a faixa de R$ 28.559,70 no decorrer do ano, você vai estar enquadrado na obrigação do envio da declaração, certo? Outro ponto muito comum também é a questão dos rendimentos isentos, né, e não tributáveis, né, no caso, por exemplo, dos empresários. Aqueles que receberam rendimentos isentos acima de R$ 40 mil no ano, né, por exemplo, os lucros e dividendos das empresas, se for acima de 40 mil, a pessoa também vai estar obrigada a enviar a declaração. Esse é um dos pontos mais comuns, né? Tem outro que algumas pessoas se enquadram, né? Esses dois são os principais, como, por exemplo, a questão patrimonial, né? Quem não está enquadrado em nenhum desses dois critérios, mas que em 31/12 de 2022 possuía um patrimônio acima de R$ 300 mil, esse também tem que fazer a declaração, né? Então, você tem que ver a lista dos critérios de obrigação. Se você se enquadrar em algum desses critérios, automaticamente você está obrigado a fazer a declaração. Doutor, a gente tem uma pergunta da Letícia Santos de Floriano, a gente vai colocar aí, dá para colocar no ar aí, gente? Ela pergunta qual a diferença entre a declaração simples e a completa. Aliás, essa é uma dúvida muito comum das pessoas. Acho que tem gente que nem sabe, porque tem gente, como eu falo, terceiriza, mas é importante você saber, para você saber se você vai ter direito. Isso muda muito, se você tem restituição ou não. Exato. Isso tudo muda, a forma como você declara. Correto. Então, qual é a diferença? A completa, no qual você vai informar todas as suas despesas, né, os seus pagamentos que você realizou durante o ano. Algumas dessas despesas são dedutíveis e outras não. Então, você vai informar e esses valores vão ser dedutíveis da base de cálculo, certo? Pela simplificada, né, que chama a simples, quando você não tem muitas despesas e talvez não vai ser interessante colocar, informar essas despesas na declaração. Então, a Receita Federal oferece um desconto geral para todo mundo de 20% da base de cálculo. Então, se você não tiver despesa suficiente para colocar lá na declaração, você pode optar pela simplificada. Ou seja, pessoas solteiras que não têm dependentes, pronto, é melhor botar geralmente sim, simples, né? Um pai de família ou uma mãe de família que tem já o dependente, tem muita despesa, é saúde, melhor você botar a completa. Né? Que você no caso de um casal, doutor, é bom dividir essas despesas ao meio? Tipo, você declara o plano de saúde, eu fico com a escola? Exatamente. Até um ponto importante de observação, por exemplo, da questão dos dependentes, né? Às vezes o casal tem um filho, 2 ou 3, né? Então, eles têm que fazer a divisão, faz o cálculo, colocando os 3 só para um, então um para um, 2 para outro, né? E ver o que vai ficar mais interessante. Você não pode colocar o mesmo dependente para os dois, né? Se você colocar um filho para o pai, você não pode colocar esse mesmo filho para a mãe, por exemplo. Então, você faz esse rateio, simula e vê para qual vai ficar mais interessante, né? Então, todo ano é bom você fazer essa logística dessa análise tributária. Vamos para outra pergunta da Carla Mendes de Teresina. Vamos aqui. E ela pergunta, quem recebe por Pix tem que declarar imposto de renda? Bom, esse ano a Receita Federal implantou algumas novas regras e já passou a fiscalizar mais esses recebimentos por Pix, né? O ideal é que, se esses recebimentos são considerados tributáveis, durante o decorrer do ano passado, a pessoa já pode estar adiantando o seu imposto de renda através do Carnê-Leão, né? Você pode estar adiantando o pagamento através do Carnê-Leão e quando chegar agora você vai só informar esses valores dentro da declaração. Mas você só vai estar obrigado a enviar se esses valores se enquadrarem naquele montante que eu citei anteriormente, né? Acima de R$ 28.559. Tá bem, então. Ô, doutor, muito obrigada, tá? A gente tem que chamar mais dúvidas, mas nosso tempo está tão corrido. Tá bom. Muito obrigada. Provavelmente a gente vai chamar outra vez, viu? Estarei à disposição. Mais perto de encerrar ou quando começar o prazo. Tá muito bem? Obrigado. Obrigada. Olha só, agora eu quero receber aqui a Mariana.